Fala rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento vou estar comentando com vocês, galera, sobre a vitória da seleção portuguesa, 6-1 contra a Suíça, um placar absurdo, um jogo absoluto da seleção portuguesa. Portugal passou por cima, atropelou a Suíça, não teve conhecimento do adversário e uma partida em si, digamos, com um time bem distribuído em campo, com muitos destaques individuais, mas é uma seleção portuguesa diferente em comparação a outros tempos, com jogadores jovens que têm se destacado, têm chamado a responsabilidade, que têm atuado bem em uma Copa do Mundo, vale ressaltar isso, né? É uma coisa o jogador jovem ir bem nos clubes na temporada, outra coisa ele ter um bom desempenho numa Copa do Mundo. É difícil acontecer, sabe? Muitos jogadores não conseguem render numa Copa do Mundo, num campeonato mais importante em si. Os moleques de Portugal estão rendendo. Então, tem jogador jovem, tem coletivo, e o que mais chamou a atenção nesse jogo foi o CR7 começando no banco, sabe? Foi a notícia do dia, Cristiano Ronaldo entrou no decorrer da partida, e no inusitado, pra gente ter uma dimensão de como é que foi essa goleada, Portugal construiu esse resultado sem o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo já entrou na partida quando o jogo já estava decidido, quando a goleada já estava ali estabelecida. Então, só pra gente entender como que tá as coisas hoje em dia para Portugal, quanto o CR7, infelizmente, não é mais o cara do time, sabe? Muita coisa mudou. Então, tem algumas considerações bem importantes para vocês sobre essa vitória de Portugal, sobre essa goleada, a maneira que o Portugal passou de fase contra a Suíça. Antes mesmo de estar comentando com vocês um pouquinho mais sobre esse assunto, vou estar te convidando a se inscrever no canal, ativar notificações, muito importante aqui, sua colaboração, falo isso a cada vídeo, é uma verdade, você aí que me acompanha diariamente está aqui comigo a cada vídeo, pode até achar repetitivo, mas é uma verdade. Eu tenho a meta para bater 1000 inscritos aqui no canal, minha primeira meta no canal, estou torcendo muito para bater essa meta até o final desse ano, ficaria muito feliz e muito contente, então dá uma moral, dá uma força aqui nessa correria, se inscreve, clica nesse botão vermelho, faz sua inscrição, faz sua parte nesse trabalho, sabe, rapaziada? Dá uma olhada também nas playlists, onde tem separado os principais assuntos, tem uma parte ali que é só sobre o Copa do Mundo, tem outra parte que eu falo de muitos assuntos sobre os clubes, jogadores, treinadores, tem os vídeos do Torneio da Favela que tá tendo aqui na comunidade, pra gente ter uma dimensão de como é que é o esporte na favela, tem a minha presença na arquibancada, em jogos do Flamengo, caraca, tem muitas coisas variadas aqui nesse canal sobre futebol, nosso assunto principal aqui nesse canal. Eu vou deixar o lema que vocês já estão acostumados a cada vídeo. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar para geral. Rapaziada, uma goleada absurda de Portugal. Portugal foi muito bem em campo, não só pelo placar final, mas pelo que o time produziu, o que o time jogou. Foi um domínio. Portugal simplesmente desde o primeiro minuto já buscou o ataque, buscou resolver a partida e jogou com muita tranquilidade. A Suíça não deu trabalho em nenhum momento para Portugal. Portugal, digamos que passeou em campo, foi um show, um espetáculo de futebol, seja com Bruno Fernandes, com Bernardo Silva, caraca, foi muito bonito. João Félix, foi muito bom ver Portugal jogando hoje, foi muito divertido em si parar para assistir um jogo de Portugal, porque foi uma partida diferente em si, sabe? Uma partida para deixar, acredito que todo português, que é maluco por Portugal, pela seleção em si, admirado, sabe? E perplexo também com a digamos que, com o domínio do time na disputa no momento decisivo de Copa do Mundo, sabe? E digamos que a gente está diante de uma das melhores gerações portuguesas. Vale ressaltar que antes do jogo, Fernando Santos começou sem o Cristiano Ronaldo, sem o Rafael Leão e sem o João Cancelo. Algo que repercutiu bastante, esses três jogadores ausentes, principalmente o Cristiano Ronaldo, você começar uma partida sem Cristiano Ronaldo, e acabou que deu certo. O time foi muito bem, o time voou em campo, fez um partidão sem esses três jogadores, sabe? O destaque do jogo, Gonçalo Ramos, moleque muito bom de bola, diferente pra caraca. Até deixei uma estatística dele aqui, o moleque fez o primeiro hat-trick nessa Copa do Mundo. Pensei que não ia ver hat-trick na Copa do Mundo, o moleque foi lá e fez, muito bom em si. Confesso pra vocês que não sabia tanto, não vou pagar aqui que eu conheço, que eu acompanho em si, não conheço tanto jogador, mas gostei muito do que vi hoje. Deixei até separado aqui as estatísticas dessa fera na partida, que ele jogou 74 minutos, foram 3 gols, 1 assistência, 6 chutes, sendo 5 no gol, 83% de pontaria, 2 passes decisivos e uma grande chance criada. Esse foi o Gonçalo Ramos na partida, um moleque muito bem, digamos que substituiu o Cristiano Ronaldo da melhor maneira possível, deu conta do recado. Acredito que agora vai ficar muito difícil para a gente imaginar um CR7
começando jogando a partida, depois do moleque ter feito 3 gols num jogo de mata-mata de Copa do Mundo, coisa que CR7 ainda não conseguiu fazer em Copa do Mundo. Então, dificilmente esse moleque vai perder a vaga do time titular. Para quem gosta do CR7, eu me amarro no CR7, quero ver ele sempre começando os jogos em campo, mas depois da atuação gigantesca desse cria, dificilmente o CR7 vai começar jogando a partida até o final de Portugal nessa Copa do Mundo. Também deixei outro dado separado aqui sobre o Gonçalo Ramos, um jogador de 21 anos. Ele foi o jogador mais jovem a fazer um hat-trick em mata-mata de Copa do Mundo desde Pelé em 1958. Também é o português mais jovem a fazer um gol em mata-mata de Copa do Mundo, sabe? Então, uma estatística bem bacana sobre esse moleque que muita gente não conhecia talvez, mas que hoje marcou seu nome em si no futebol, principalmente na seleção portuguesa. Moleque tão jovem, fazendo 3 gols no hat-trick, 3 gols numa Copa do Mundo, hat-trick na fase decisiva da Copa, no mata-mata. E esse moleque foi o destaque da partida. Vale também comentar do Rafael Guerreiro, deixou um gol também, um dos destaques do time de Portugal nessa Copa, não só ele como outros jogadores. Rafael Guerreiro, defensor de 28 anos, na partida, até então na Copa do Mundo, dizendo os números gerais dele na Copa, foram 3 jogos, 2 como titular, 1 gol, 2 assistências, 76 minutos de participação, na verdade, 5 passes decisivos, 90% de acerto no passe, 16 bolas recuperadas. Rafael Guerreiro, um gigante para Portugal nessa Copa do Mundo, moleque muito bom de bola em si, quando pisa na área no apoio é diferente em si, agrega muito para o coletivo. Falei aqui desses 2 jogadores, mas a gente pode lembrar do João Félix, que fez um partidão hoje, Bruno Fernandes, um dos melhores jogadores no time na Copa, Bernardo Silva, caraca, o que o Bernardo Silva construiu nesse jogo, gente, cara, que coisa de louco, sabe? Praticamente todas as jogadas foi passando pelo pé dele, as inversões de bola, as criações, as triangulações, muito bom mesmo em si. Não aparece tanto marcando gols e todas essas coisas, mas é um meia muito bom, clássico, um dos destaques do time de Portugal na Copa do Mundo. A zaga em si segura nesse jogo. Digamos que teve o Gonçalo Ramos, sim, que fez os 3 gols, mas o assunto mais comentado dessa partida foi o CR7. O CR7 teve um certo momento do jogo ali, antes de começar, uma foto que está na internet, muitas pessoas comentando, os fotógrafos, Portugal já estando em campo, os fotógrafos preferiram registrar o CR7 no banco de reserva, algo, digamos que inédito, o CR7 no banco, num jogo importante de Copa do Mundo, do que fotografar a seleção portuguesa no campo, sabe? Ali antes de começar a partida. Então tem uma foto na internet que é incrível. Vários jornalistas, né, uma corrente de jornalistas, tudo na frente do banco de reserva, registrando o mesmo cara em si. Mas o que eu achei bacana em si do jogo porque demonstrou mais uma vez o tamanho do Cristiano Ronaldo na história do futebol, independente da fase atual dele, que não é das melhores, sabe? O Cristiano Ronaldo, estão dizendo que ele pode se transferir para um time da Arábia, já está acertado, e aí foi para o banco de reserva. Ele tem sido a bola da vez na Copa do Mundo negativamente, por tudo que está acontecendo com ele, digamos que fora do campo em si. E aí foi pro banco de reserva. Quando ele chegou um certo momento do jogo que Portugal já estava vencendo, até eu fiquei nervoso em casa, que eu me amarro no cara, vocês sabem bem. E aí o jogo já estava decidido, o Gonçalo Ramos já tinha feito o hat-trick. Falei, cara, o que o Fernando Santos está esperando para colocar o CR7 nesse jogo? Não é possível. Esse cara é maluco, não vai colocar o CR7. Pô, tira o Gonçalo Ramos, deixa o moleque ser aplaudido por todo o estádio e bota o CR7 para jogar. E aí a arquibancada começou a pedir Cristiano Ronaldo, a câmera focava nele, cara, foi muito maneiro. E aí ele entra em campo, e pra mim, o desfecho final perfeito desse jogo, dessa goleada incrível de Portugal, seria um gol do CR7, sabe? Ia ser muito bacana, ele chegou a marcar, só que estava impedido, o juiz anulou o gol em si e acabou que não teve o gol do CR7. Mas ia ser muito bacana se ele tivesse feito esse gol, mesmo que fosse o gol final da partida, depois do moleque ter feito um hat-trick, todas essas coisas, seria muito bacana o CR7 ter marcado um gol e não aconteceu, sabe? E digamos que tem comentado o CR7 porque não é uma das suas melhores fases na carreira. E um detalhe muito importante nessa partida é que Portugal voou em campo, Portugal destruiu, fez 6 gols no jogo, dominou e podia ter feito muito mais sem tanta participação do CR7. O CR7 não foi um dos destaques do time de Portugal nessa goleada, nem foi o cara do jogo, o cara que, digamos que foi determinante para Portugal construir essa goleada, como em tantos outros momentos, tantas outras vitórias de Portugal, que as vitórias, digamos que os gols, o resultado final, era muito pelo CR7, pelo que ele fez em campo, as assistências, os gols. No jogo de hoje, um jogo importante de mata-mata, uma goleada, o CR7 não foi
digamos que, o cara principal da partida. O CR7 nesse jogo foi, a gente pode dizer, um coadjuvante, sabe? É muito triste esse fim de carreira do Cristiano Ronaldo, o que ele tem vivenciado fora de campo. Claro que aqui eu tenho um respeito pelo profissional e todas as alegrias que esse cara gerou para mim, não só para mim, mas para tantos torcedores, tanto cara que gosta de futebol, que gosto muito dele, tenho muito respeito por ele, mas não é uma fase dominante na sua carreira, sabe? CR7 não é aquele cara mais imprescindível em si, insubstituível. Eu sempre acho que eu nunca colocaria o Cristiano Ronaldo no banco de reserva, ainda mais num jogo decisivo de Copa do Mundo. E o Fernando Santos bancou e deu certo. Também talvez por aquela atitude dele no último jogo, ele saindo xingando o treinador, enfim. Mas o detalhe importante nisso tudo, que vale ficar registrado nessa partida, é o quanto o Cristiano Ronaldo mexe com as pessoas, quanto esse cara é gigante no futebol, mesmo vivendo tantos momentos complicados hoje em dia, tantas escolhas erradas na carreira, como eu já conversei com vocês aqui em outra resenha sobre Cristiano Ronaldo, escolhas, enfim. Mas também tem outro lado, um lado muito importante do jogo, que o Portugal fez esse resultado, esse 6-1 histórico, essa goleada absurda, esse domínio que foi no jogo, sem a participação do Cristiano Ronaldo. Nesse jogo, relacionado ao placar final, a que Portugal ganhou, a maneira que o time construiu o placar, foi como se Cristiano Ronaldo simplesmente coadjuvante, sabe? É muito triste relatar isso, mas é uma verdade, sabe? Então acredito que Portugal em si, por essa goleada, dá pra ver esse time de uma maneira totalmente diferente, porque foi um time que venceu muito bem sem o Cristiano Ronaldo e que ainda tem um craque, um monstro no time, que em algum momento dessa Copa do Mundo, se as coisas apertarem, esse cara pode aparecer para decidir para Portugal. Então, acredito que seleções que vencem de uma maneira convincente num jogo decisivo de Copa do Mundo, vamos colocar assim, uma fase de mata-mata, Portugal fazer 6 gols, independente do adversário que for, é pra gente olhar muito diferente. A gente estava falando muito aqui de França, de Inglaterra, ontem o Brasil, né, pela vitória, o jeito que ele construiu, principalmente pelo primeiro tempo, mas depois desse 6-1 de Portugal contra a Suíça, é para olhar essa seleção portuguesa de uma maneira diferente, porque tem bom conjunto, tem bons jogadores, os jovens em si são diferentes, sabe? Outro detalhe, a gente fala tanto dos jogadores jovens da França e todas essas coisas, do Brasil também, mas vale ressaltar muito também sobre os jovens jogadores de Portugal, porque os moleques têm feito a diferença pra caraca. Então é isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui sobre esse assunto. Diz aqui o que vocês acharam dessa resenha, o que vocês acharam dessa vitória espetacular da seleção portuguesa, desse 6-1 contra a Suíça. Foi um resultado justo, um resultado merecido. A seleção portuguesa tem que ser olhada de uma maneira diferente para essa fase final de Copa do Mundo. Depois dessa goleada, depois desse resultado incrível contra a Suíça, deixa um comentário, deixa a curtida para fortalecer. Não se esquece de fazer sua inscrição no canal, que é muito importante. E é isso, rapaziada. Tamo junto!